Saudações e muita boa noite. Aqui é o Lordiá, da redevamp.com, e estamos seguindo aqui nossa série do Redevamp Entrevista, aqui no twitch.tv/redevamp, como sempre, em algum momento, por volta das 18 horas aqui no Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber um convidado internacional, um autor que eu admiro há bastante tempo, que é o Gilberto Lascaris. Nossa arte invisível e nosso ofício sem nome é fazermos você esquecer da vida sob o sol. Noites intermináveis de boa música, onde trazemos sonhos que se realizam e a cada nova transmissão entregamos arte, informação, vertigem, visagem e voragem. Desde 2003 somos a Redevamp. Vampírica da América do Sul e de Portugal. Sigam nosso Twitch e descubram um novo mundo. Saudações, Gilberto. Seja muitíssimo bem-vindo. Viva! É um grande prazer tê-lo conosco nessa noite. Também é para mim um prazer estar aqui em Portugal e tão longe, atravessando o Atlântico, as nossas palavras de um lado e de outro. Sim, estamos aqui reunindo pessoas de várias partes do mundo, aqui na Twitch, durante a transmissão ao vivo e principalmente depois, daqui 24 horas, quando esse vídeo fica disponível também aqui na Twitch e em outras plataformas da Redevamp. E a gente vai poder levar hoje muita informação, muitas visões, muitas inspirações e boas influências para toda a nossa audiência. Gilberto, me conte uma coisa, vamos abrir aqui. Você está agora em que cidade, em Portugal? Eu estou numa aldeia chamada São Félix da Marinha, muito próximo do Porto, a 10 quilómetros. Olha, que legal. Eu conheço bastante o vinho do Porto, que eu acredito que é aí dessa região. Exatamente. Muito bom, meu nobre amigo. Muito bom, nobre amigo. É um grande prazer recebê-lo na Redevamp Entrevista e, por gentileza, apresente-se para a nossa audiência. Conte um pouco mais sobre os seus livros, O Dragão e o Graal, que é um dos mais recentes, né? Mas também eu sei que tem muitos outros. Eu conheci você no começo do século XXI, nos primeiros anos, quando a Madras publicou aqui no Brasil um livro seu sobre o Ica, que foi, de fato, um dos livros mais interessantes desse tema que eu já li e que eu guardei muitas coisas, trouxe muitas coisas para a minha vida. Os anos passaram. Por volta de 2006, eu revi o amigo na revista LG Ibérica, que eu tinha alguns exemplares aqui na minha coleção, fiquei muito feliz. Descobri a vastidão, a profundidade do seu trabalho em muitos dos outros temas que eu adoro. E aí o tempo passou mais um pouco, nos encontramos nas redes sociais e hoje nos revemos aqui na twitch.tv/redevamp e eu quero saber um pouco, queria que você se apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouco dos seus livros. Bem, apresentar um pouco o ego não é propriamente dito uma tarefa de um esoterista como eu, porque nos habituámos ao longo da vida a tentar matá-lo aos bocadinhos até ao ponto de desaparecer, um pouco como o Fernando Pessoa, que acabou por matar o seu próprio ego e servir de ponte e servir de porta-voz para os seus heterónimos, para os seus múltiplos alter egos. E, portanto, aquilo que toda a gente lê os meus livros conhece é que eu comecei a publicar talvez já em em 1999, 98, com um livro chamado A Mãe Canibal. Eu trago aqui o livro até para vocês verem, que é um livro muito interessante. Vou pô-lo aqui à volta. Estão a ver esta capa? Esta capa provocou um grande escândalo aqui numa cidade próxima, que foi Braga, porque o livro apareceu, e isto foi o meu primeiro livro, apareceu nas montras das livrarias e o Bispo de Braga viu
este livro e fez uma homilia a pedir ao público que estava na missa que não o comprasse e pedindo com emoção que se retirasse o livro do público, da visão do público de Braga, porque tinha além de ter um nome que é Mãe Canibal, tinha uma fotografia que é de um famoso fotógrafo, deixa-me ver, já não me recordo, já passaram tantos anos, eu vou-te dizer o fotógrafo, talvez conheças, que é Jean Sodec, que é um fotógrafo muito conhecido, e este livro tem essa história interessante, é um conjunto de quadros sobre uma tarefa que me incumbi, que era de matar a minha mãe. Não, é um livro escrito em quadros, tipicamente ao estilo decadentista de Matti Erling, escrevia sempre em quadros poético-filosóficos, que é basicamente este livro. Este livro é um conjunto de enquadramentos filosóficos, poéticos, artísticos, sobre o tema da mãe, como um instrumento de canibalização do esforço que nós temos como seres humanos de nos autonomizarmos. Ora bem, a partir daí, deste livro, iniciou-se um movimento de criação poética, esotérica e de trabalhos em prosa, que começou com um livro sobre Austin Osman Spare. Eu era um admirador de Austin Osman Spare desde os meus 10 anos, quando vi num caderno do jornal 1º de Janeiro do Porto uma série de fotografias dos seus quadros. Eu fiquei completamente fascinado sobre o Austin Osman Spare. Toda a vida me perseguiram aqueles desenhos e mais ou menos aos 40 e poucos anos eu resolvi escrever um livro, que é o livro que foi publicado logo a seguir, chamado Austin Osman Spare, o Artista e Feiticeiro. Hoje esse livro vai ser publicado brevemente também pela editora Zéfiro, com uma abordagem mais enriquecedora, também mais volumétrica, mais densa, e com novos temas e simultaneamente com novas abordagens, talvez mais interessantes daquelas que foram em 1999. E a partir daí eu escrevi vários livros, um livro sobre o Wicca, que basicamente foi esse livro que tu acabaste de ler, um livro sobre xamanismo, porque eu tinha praticado tinha vivido variadas workshops da Fundação Arner que foram um desgosto total pelo seu superficialismo, e comecei a contactar com práticas de xamanismo oriundo da bruxaria tradicional europeia, isto é, da bruxaria pré-moderna. E esse contacto com o xamanismo da bruxaria pré-moderna acordou-me para uma via completamente diferente, que era essa via do xamanismo plástico que defendia a Fundação Arner. E então escrevi esse livro para demonstrar que o xamanismo já existia na Europa, em algumas práticas de Goétia, em algumas práticas de bruxaria tradicional, em práticas de onirosofia, em práticas de sexosofia também, sobretudo desenvolvidas no quadro das experiências do Sabbath medieval. Enfim, um livro que me deu muito prazer de fazer, porque era um livro de oposição, era um livro polémico, era um livro em que eu rebatia tudo aquilo que até então se tinha construído de moderno, de falso, de plástico, não é? Sobre o xamanismo tradicional. E depois, pronto, chegou até 2 livros, um deles que é com intervalos, com produções literárias várias, que foi o livro O Arcano Luciferino em Fernando Pessoa, que é uma obra mais pequena, de 52, 60 páginas, mas que para mim é a obra do meu coração, porque aí faz-se uma espécie de cruzamento entre aquilo que é a prática poética, a prática luciferina de Fernando Pessoa, que começou desde muito cedo, entre os 14 e os 17 anos, ligado a uma mediunidade precoce que ele teve no contacto com a sua tia Anicas, e a visão que ele tinha de Satã, que é completamente nova na altura em relação a todos aqueles que tinham produzido sobre Satã, como Goethe, como Baudelaire, como Lord Byron, como tantos outros, nomeadamente Victor Hugo. E eu achei muito interessante a perspectiva diferente e simultaneamente ousada do poeta Fernando Pessoa. E depois o último livro, que é aquele que tu falaste, que é O Dragão e o Graal.
O Dragão e o Graal nasceu da minha paixão por um livro do alemão Wolfram von Ochsenbach, que é um livro diferente de todos os outros livros sobre o Graal. A diferença vai por breves escalões. Primeiro, os livros do Graal foram publicados ao longo de um período muito pequeno, que é de 1190 a 1240. Foi durante um pequeno período de 50 anos que foi interrompido pela Inquisição, as cruzadas contra os albigenses, a perseguição da mulher em revelia à posição que ela tinha nas cortes de Champagne, etc. E a figura que escreve este livro, Parzival, é de facto um homem que não é um padre, é um cavaleiro. E é um cavaleiro com um conhecimento muito profundo do mundo árabe, das práticas sufis, do simbolismo islâmico e também do simbolismo hebraico. E, portanto, é um livro muito especial, com a especialidade ainda mais interessante do Graal de Parsifal ser representado por uma pedra em esmeralda, em verde esmeralda, que terá caído da fronte de Lúcifer e que é transportado por uma mulher belíssima chamada Repasse de Choix, que significa aquela que expande a alegria. É a alegria da gnose, a alegria de ter encontrado uma felicidade que é eterna, representada pela presença do espírito de libertação e de despertar que a gnose representa. E, portanto, esse livro é um livro que está associado, por um lado, à temática do dragão, à temática da serpente na sua representação de Lúcifer, mas também na representação do próprio Parzival, que é filho de Gumre, que é um cavaleiro da família Pendragon, isto é, da família da cabeça do dragão, que está ligado também à corte do rei Arturo. Basicamente, este livro é muito interessante, precisamente por essas relações que faz com o culto do dragão, mas também com algumas práticas sexuais que se desenvolvem na Idade Média, que vieram a ser catalogadas por Alexandrian, um surrealista francês, como sendo a chamada magia vermelha, que eram práticas orativas, práticas de oração que os padres faziam, tendo simultaneamente relações sexuais com a sua companheira e a sua concubina, pois que até meados do século XI é sabido que os padres tinham casamentos normais como qualquer outra pessoa. Eram casados, ou quando não eram casados tinham concubinas que os ajudavam, não só na missa, mas simultaneamente os ajudavam em casa, na alimentação, etc. E no século XI começa a haver um movimento dos papas de acabar com esta concubinagem, como eles lhe chamavam, que, sob a pressão sobretudo dos movimentos monásticos, dos ermitas, que acusavam a Igreja de se dedicar à prática do pecado. E, portanto, a história do dragão e do Graal conta todas estas vertentes que são profundamente modernas ainda hoje. E que, portanto, eu achei que era necessário colocar na frente dos olhos das pessoas, porque o que as pessoas conhecem habitualmente através do cinema e através da literatura é o Graal cristão, é o Graal que traz a hóstia. É o Graal em que é transportado não pela mulher, como no caso da demanda do Graal, lá na quest do Graal, e que é transportado por um anjo, ou muitas das vezes pelo próprio José de Arimateia. Ora, o texto de Wolfram von Aschenbeck é precisamente um texto profundamente esotérico, profundamente interessante para o homem do século XX, face aos textos anteriores e posteriores, impregnados de cristianismo, de clericalismo, que são textos completamente obsoletos para o homem do século XXI. Fascinante, nobre amigo. Que apresentação, que chegada aqui na Rede Vamp Entrevista. E eu também sei, antes da gente voltar para o Grau, eu também sei que o amigo mantém um grupo de estudos e de práticas ligados ao, me corrija se eu estiver errado, ao odinismo, a questão das runas. Você também pode contar um pouco para a gente sobre esse grupo? Era um projeto que eu pretendia iniciar este ano, mas que foi interrompido pela prática do Covid. Era basicamente não um grupo de estudos, eu sou um bocado avesso a grupo de estudos, mas uma espécie de laboratório onde se experimentaria aquilo que Stephen Flowers chamava a via odiana, para a distinguir das vias odínicas, que são basicamente vias, são vias de igreja, tipo a Zatru,
onde Odin e a sua faceta incomodativa é totalmente expurgada em benefício de uma espécie de neo-odinismo totalmente desfigurado pelo multiculturalismo moderno, pelo igualitarismo moderno e, portanto, de certa maneira, rasurando o significado daquilo que é uma elite de guerreiros que procuram uma transfiguração através do modelo de vida do próprio Odin. O Odin é uma figura que vem de Odre, que quer dizer inspirar, entrar em transe, ficar exaltado na guerra ou ficar exaltado na criação poética, porque o Odin é simultaneamente o padroeiro dos poetas e simultaneamente o padroeiro dos guerreiros nobres. Ele é fundamentalmente o pai das linhagens nobres e onde os guerreiros, os berserker, sobretudo, vivem a guerra ao modelo do próprio Odin para se transfigurarem e serem levados pelas Valquírias para Valhalla. E essa ida para Valhalla, ao contrário do resto da população germânica ou nórdica que ia para o inferno subterrâneo de Hel, representa precisamente uma forma de transfiguração ontológica do próprio guerreiro e que faz parte de uma tradição que a partir do século XI e XII desaparece depois de se silenciar a prática da cavalaria espiritual representada pelo Parsifal. E, portanto, esse grupo não era um grupo tradicional de estudos de runas. Nós seguiríamos as runas não do velho Futark nem do novo Futark, mas as runas Armanen, que foram umas runas que foram inspiradas por von Litz e que foram recriadas com fins de natureza mais gnóstica, esotérica, do que propriamente de mera adivinhação popular, de mera adivinhação funcionalista, logística, utilitária. E, portanto, nunca se chegou a concretizar o grupo por causa da epidemia que surgiu a partir daí. É verdade, essa pandemia atrapalhou, reduziu a velocidade de muitos projetos. A gente aqui no Brasil, da Rede Vamp, do Círculo Strigoi, estamos seguindo online e com atendimentos para os nossos participantes e, de fato, 2020 é uma espécie de ano embrionário. Todos os nossos planos parece que a gente trouxe para o online, trouxemos para as cabeças daqueles que são afins aos nossos, gostam de tudo isso, esperando por um ressurgimento, um renascimento, quem sabe já em 2021. Mas, sim, nobre amigo, tem um tema que eu sei que você adora, que você gosta bastante, eu também. É um tema que é tratado sempre com... Assim, as pessoas tendem a reduzi-lo a uma única estação e perdem a vastidão ligada a ele. Então, vamos falar agora sobre o Sol Negro, um símbolo saturnino por excelência e muito mais antigo, presente em diversas épocas e através de muitos reinos, não só na Europa, não é mesmo? Naturalmente, um símbolo muito anterior e com um significado muito mais profundo do que aquele que foi utilizado no Castelo de Wolfsberg. Mas agora eu deixo para você, meu nobre amigo, contar um pouco para a gente dessa história do Sol Negro, o Sol Níger. O Sol Negro aparece referenciado em múltiplas fontes. As fontes mais antigas são da Suméria. Não há fontes credíveis que nos falem de Sol Negro, a não ser através, talvez, de uma figura chamada Khepra, que está muito em voga, a falarem sobretudo nas áreas setianas do século XX e XXI. E esse Khepra é representado no Antigo Egito transportando uma esfera negra que alguns comparam ao Sol Negro. Porém, a verdadeira reflexão que continua até ao mundo moderno de 2021 é apresentado pela primeira vez na Suméria. E é apresentado na Suméria primeiro num livro sagrado chamado Ilu Ishtar, onde fala do Sol Negro, Ipsis Verbis, tal como eu estou a pronunciar, como sendo um sol que não é visível aos olhos terrestres dos seres humanos. Os seres humanos tinham perdido a capacidade, a partir de um certo momento da história da sua evolução, de ver o Sol Negro. O próprio Homero diz que havia um segundo Sol visível no seu tempo,
a que chamava Hyperion. E passado 100 anos, os autores que falavam de astronomia e de mitologia deixaram de ver Hyperion. O Sol Negro desapareceu da vista visível dos seres humanos. E então é representado como um Sol invisível. Por isso é que mesmo os sumérios têm consciência que ao chamar este Sol de negro, estão a querer dizer, por isso simplesmente, que ele deixou de ser visível aos olhos da humanidade. Porém, existem, nomeadamente, representações em estelas de dois sóis sobre uma montanha, que é a Montanha da Meia-Noite, de que fala também o Ilu e Star, porque o Sol Negro aparece sempre imóvel no Polo Norte, onde está uma montanha, numa terra que eles dizem que é Thale, e que provavelmente tem a ver com a Thule dos arianos nórdico-germânicos, também o colocam no mesmo ponto geográfico, no norte, no Polo Norte, sobre uma montanha, uma ilha de abençoados, de imortais, para onde o Apolo dos gregos ia metade do ano viver. E nesse ponto, esse Sol negro, esse Sol invisível, era visível aos nossos ancestrais. Portanto, esses ancestrais que foram parte da nossa evolução humana e que desapareceram dos olhos e da percepção do ser humano, existiriam ou continuariam a existir na Ilha dos Abençoados. E esse texto é muito interessante, porque eles dizem que essa morada onde a Ilha dos Abençoados é iluminada por esse Sol negro, esse Sol invisível, é a morada dos gigantes, o que lembra muito os gigantes da Bíblia, que são destruídos pelo dilúvio. Esses gigantes são filhos dos anjos caídos e das mulheres filhas de Caim, e que eram considerados sábios, eram os Gregory, os vigilantes, os nobres e sábios, que Yahvé se dedicou a destruir através do dilúvio. Ora, segundo a Suméria, esses gigantes, esses ancestrais da humanidade, estariam vivos no Polo Norte. E parece que o Sargão I terá feito uma viagem longa de 3 anos ao norte, ao Polo Norte, no sentido de encontrar a Ilha dos Abençoados. Ora, existe de facto essa estela que é mandada fazer pelo neto do Sargão I, chamado Naram-Sin, onde aparece um homem, um guerreiro com um capacete com cornos, e que provavelmente é uma dedicatória ao Sargão I quando foi procurar a Montanha da Meia-Noite para se encontrar com os seus próprios ancestrais. Ora, é desta imagem que só começa a ser conhecida mais ou menos no fim do século XIX, início do século XX, e que muitos autores do movimento Volkisch germânico conheciam, fizeram uma ligação às Edas, onde se encontra também a descrição do Ragnarok, onde o Sol enegrece e transforma-se num Sol negro, e que esse Sol negro sobrevive ao Ragnarok e vai iluminar um salão que está numa espécie de mundo celeste que sobrevive ao Ragnarok, Vidblain, onde estão os ancestrais e onde estão os deuses que sobreviveram ao Ragnarok e que virão na época cá de vir. Olha, ora bem, o interessante é que todos os germanófilos do tempo do Himmler e antes do Himmler, no tempo do von List, acreditavam que a entrada da Era do Aquário era precisamente a epifania temporal, onde os ancestrais reencarnariam e regressariam e o Sol Negro voltaria a iluminar-nos. Portanto, através da figura do Sol Negro, trata-se de um modo de iluminação gnósica que havia sido perdido a partir de um certo momento da evolução da história. O Rudolf Steiner diz que a partir de um certo momento da evolução da história perdeu-se aquilo que ele chamava a clarividência atávica, a possibilidade de ver para além dos limites da nossa percepção sensorial, e que haveria um momento na história, também o Rudolf Steiner dizia, em que regressaria essa capacidade de visão da alma, de ver nas esferas suprassensíveis. Portanto, toda a idade do Aquário, que se começa, sobretudo a partir de 1904, com o Aleister Crowley e o Livro da Lei, que é o anunciar de uma nova era,
acredita-se que essa era, que é a era de Saturno, porque o Aquário era regido na velha tradição astrológica por Saturno e não por Urano. Ora, esse Saturno que era simultaneamente a representação da morte e a representação da regeneração pós-humana. Aconteceu quando se introduziu um novo vocabulário astrológico, introduzindo os planetas transsaturninos como o Plutão, o Urano e o Neptuno. Grande parte das qualidades regeneratórias associadas ao Sol Negro e associadas a Saturno emigraram para a figura de Plutão. E eu poderia dizer que até uma certa época havia razão para dizer que, de facto, Saturno era a representação desse Sol invisível, desse Sol espiritual, mas hoje é mais fácil para nós compreendermos isso se o associarmos a Plutão. Ora, como vocês sabem, o Plutão rege as zonas tectónicas, profundas, abissais do nosso inconsciente coletivo. Ora, é muito interessante que nos textos já sumérios se diz que o Sol Negro, desaparecendo da vista visível do ser humano, poderia ser encontrado dentro do ser humano. E é este Plutão que nas histórias de mistérios desde a Grécia, em honra de Deméter, ou em muitos mistérios que vão, nomeadamente, desembocar até no terceiro grau da maçonaria, da morte e ressurreição de Irã, se fala que nós, para encontrarmos esse Sol espiritual, temos que encontrar uma porta de entrada para essa dimensão interior que existe dentro do ser humano. Não confundamos, no entanto, essa dimensão interior com o mundo subjetivo interno do interior da nossa mente. O interior é qualquer coisa que quer dizer, o interior etimologicamente quer dizer ir para mais dentro. Ir para mais dentro daquilo que é o dentro da nossa subjetividade. Por isso é que a maior parte das práticas esotéricas que se desenvolvem ainda atualmente em algumas confrarias iniciáticas, o primeiro exercício fundamental é desenvolver aquilo que se chama a prática do silêncio. A prática do silêncio visa derrotar e fazer claudicar precisamente esse ruído interior, essa vida mental interior, de forma a gente poder ver dentro de nós sem essa parede de subjetividade que constantemente nos assaltam e nos cegam. Obviamente que quando, a partir do século XVI, o Sol Negro reaparece sobretudo na alquimia. Os alquimistas não conheciam de forma alguma esta representação do Sol Negro que vem da Suméria. Mas, por causa da influência árabe na Idade Média, trazendo as práticas alquímicas para o seio da Europa, os sufis cultuavam o Sol Negro também. Cultuavam o Sol Negro, já não sabendo tão bem que a origem do Sol Negro se situava num passado quase proto-histórico, que era o passado da Suméria. Ora bem, o que é interessante é que os sufis diziam que o Sol Negro era apenas um portal, uma espécie de buraco negro, que nos fazia passar para uma realidade pós-human, como dizem os americanos no movimento pós-human. É uma realidade pós-humana que era caracterizada por viver imersa numa luz verde, esmeralda, que nos evoca, obviamente, o Graal e o reverdecimento da terra que traz o Graal de Wolfram von Eschenbach. Ora, é verdade que isto explica a razão porque Himmler, quando mandou construir o Sol Negro na Torre Norte do Castelo de Babelsberg, mandou construir de cor verde esmeralda e não de cor negra, de forma alguma. O que é extremamente interessante, porque prova que ele conhecia que o Sol Negro era mais importante na sua versão verde, na sua versão esmeraldina, porque trazia a promessa de regresso à Ilha dos Abençoados. Nós sabemos que grande parte daqueles intelectuais e militares do templo do Hitler estavam imersos numa cultura volkis profundamente esotérica, dos quais fazia parte o mito de Thule, que é precisamente a cidade dos abençoados, onde está
onde está essa ilha verde esmeralda, onde vivem os gigantes, que no fundo é a representação dos arianos. E a ideia de que virão momentos no futuro em que se verá o sol negro, ou o sol verde, como quiserem, é também a esperança de que surgirá uma nova revolução ariana no futuro. Eu acredito nisto porque defendo, de facto, essa revolução ariana no futuro. Por muito polémica que seja a palavra e por muito polémica que seja a ideia. Ora, na alquimia nós encontramos o sol negro representado tanto em Sendigóvios, em que representa o sol negro como o sol central, o fogo central, do qual emana a primeira luz visível no momento da criação do cosmos. É uma iluminura belíssima com o sol negro flamejado de cores vermelhas de fogo, representando precisamente esse sol invisível, esse centro cósmico. E, portanto, não é, como diz o Canto Grande, o sol por detrás do sol, que é o Sírius, porque o Sírius nós basta olharmos à noite, em determinados momentos do ano, que vemos a estrela Sírius. O sol negro refere-se a um centro que existe no seio do universo, sem limites, que está inacessível à nossa visão visível, porque ele é o centro onde todas as galáxias rodopiam à sua volta. Por isso é que na Burgundia, no século VI, há representações do sol negro que, em vez de ser representado o centro por um círculo, é representado por uma suástica, porque representa precisamente esse movimento em nebulosa que está no centro profundo, no centro distante, no centro eterno de todas as coisas. E a alquimia tratou disto. Nós encontramos, por exemplo, representações do sol negro associadas fundamentalmente a Nigredo. Ora, a alquimia é extremamente interessante porque, sob o ponto de vista de uma análise da sua operatividade, ela é fundamentalmente uma cosmogonia em laboratório. Todos os momentos que se passam do processo de transformação de chumbo em ouro ou do homem humano em Deus, se quiserem, em daimon, em anjo, não é? É representado por uma tentativa de reproduzir, como se o alquimista fosse um demiurgo, os processos de criação do universo. Como o universo surgiu do caos, surgiu da noite primeira e profunda, a primeira coisa que se tem de fazer é fazer regressar as formas individuadas, indivisíveis, através de aplicação de substâncias ácidas, para que ele regresse ao estado de Nigredo, ao estado de caos, semelhante ao caos primordial. E por isso é representado na Nigredo, é representado precisamente um esqueleto de pé sobre um sol negro flamejante. É uma luminura lindíssima que segura no seu braço direito um corvo, porque Edward Shelley diz que o sol negro é a cabeça do corvo e que a cabeça do corvo organiza à sua volta um casamento entre a energia do sol e da lua, aquilo que Edward Shelley chama o sol negro e a lua negra. Porque existe uma tradição bem consistente dentro da tradição do sol negro, de que o sol negro só consegue manifestar essa energia para o universo, mesmo sendo uma energia invisível, não é? Que alguns comparam aos raios ultravioletas, não é? Que seria a mesma luz na escala ultravioleta do Sol, que não é uma luz originária do Sol, mas uma luz originária de um Sol que transcende o próprio Sol físico. E isso era possível através da união, da cópula, do princípio masculino e do princípio feminino do universo. E por isso há autores que pensam que um sol negro se manifesta no momento em que o homem e a mulher entram num processo de cópula litúrgica. Porém, atentamos que não é apenas uma cópula, uma união do princípio material, do princípio corporal entre um homem e uma mulher. É a união de todos os veículos físicos e suprassensíveis que devem participar nessa cópula sinérgica, que envolve não só o corpo, mas envolve todos os corpos suprassensíveis.
Por isso é que eles dizem que para o homem encontrar essa mulher que possa fazer esse casamento das energias totais possíveis e suprassensíveis do ser humano, ela tem que ser a nossa alma gêmea. E isso é muito interessante, porque isso tem a ver com aquilo que eu irei falar, como combinámos daqui a pouco, que é a questão da dama e da cavalaria na tradição do Graal, que tem precisamente a ver com isto, a união do princípio masculino com a dama, que é a representação da sua alma, isto é a representação de uma mulher que está predestinada a unir-se com um cavaleiro, com um guerreiro, de forma a compatibilizar não só o corpo, mas todas as dimensões suprassensíveis do ser humano. Numa linguagem filosófica, a dimensão etérica, a dimensão astral, a dimensão mental e todos os corpos suprassensíveis e súteis estão além do próprio corpo astral. Isto, claro, leva-nos, de facto, a perceber que isto não é fácil de fabricar. Fabricar esta pedra filosofal não é fácil, não é? Porque só dessa maneira o Sol negro pode voltar a surgir nesta época do Aquário. É preciso que, de novo, os homens do futuro, o homem se transforme em cavaleiro e a mulher em dama sobrenatural, para que se faça esse casamento das energias totais dos seres humanos, para que, de novo, o Sol negro irrompa, já não como um Sol negro, mas como um Sol verde, que vai reformar a Terra e os homens. E esta é a ideia do Sol Negro. O Sol Negro já não é visto como uma dimensão do passado, mas é vista como uma dimensão do futuro que vai eclodir na era do Aquário. Através do homem e da mulher, que estão predestinados a servirem de sacerdotes à transmissão dessas energias que estão inacessíveis atualmente ao ser humano. Porém, os runólogos que estiveram à volta de von Liszt diziam que através do trabalho das runas se poderia atualizar o Sol Negro, porque eles consideram que a energia que ainda hoje continua a irradiar-se do Sol Negro e que nós não vemos é precisamente aquela energia que eles chamam de energia do vril. E trabalhando as runas de Armanen, seria possível reativar a energia vril do Sol Negro. Pelo menos não o Sol Negro, mas reativar as suas energias e fazer brotar um novo homem das cinzas do velho homem humanista do século XX e do século XXI. Como vês, isto dá pano para mangas. É um tema interessantíssimo e que tem implicações mágicas para o futuro. O futuro da magia e da teologia serão precisamente constituído por técnicas que visarão captar esta dimensão sobrenatural do ser humano representado pelo atual Sol Negro. Isso, uma explanação ampla, vasta, extremamente densa. Eu gostei, apreciei bastante, meu nobre amigo. Eu costumo pensar que talvez talvez não, quando a gente parte para o outro lado, para o além, nós temos mantras, nós temos musicalidades, nós temos nuances de cores, e nós, aqui nesse selvagem jardim, tentamos associar com palavras, com termos, com os nomes, mas por mais que encontremos nomes, coloquemos em tabelas, ainda assim, quando você está do outro lado, quando você experimenta o processo estático, você percebe que continuam notas musicais, ou talvez notas musicais sejam o melhor adjetivo para nos referirmos a elas. E foi, sim, uma explanação incrível. Conhecendo, bom, tem uma escritora que eu gosto bastante, que é a Camille Paglia, lá da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ela, no livro Personas Sexuais, onde ela faz uma análise da história da arte a partir do ponto da sexualidade, mas trazendo com aquela verniz, com aquela profundidade do texto dela, que eu gosto bastante. Ela situa o cavaleiro como o melhor arquétipo, não vou dizer estereótipo num sentido vulgar, eu prefiro pensar um arquétipo que melhor define a tradição ocidental, melhor define a cultura clássica ocidental. Eu gosto bastante disso. Eu não conheço a autora, nem conheço o livro, mas é interessante essa perspectiva, porque vê bem,
Nós hoje olhamos para as práticas mágicas modernas, que basicamente começaram a surgir a partir do século XVIII, na ordem Rosa Cruz do Velho Sistema, que depois se transportaram para a Golden Dawn, da Golden Dawn transportaram-se para múltiplas fontes, nomeadamente o Wicca, e para outras fontes menos, menos pagãs, algumas de natureza até natureza esotérica ou cristã, e o que nós vemos são armas de guerra. Vemos a espada, vemos a faca ou o atamé, vemos o cálice, que era o cálice de onde os guerreiros bebiam nos grandes momentos de Pentecostes, à volta do rei Arturo, e nas ceias em Valhalla, à volta de Odin. E, simultaneamente, encontramos uma pedra que é o pentáculo, ou o pantáculo, que ainda hoje é usado, e que é uma referência nítida precisamente a esse grau de pedra que contém o poder das partículas subatómicas que, se libertadas, podem funcionar como verdadeiras bombas nucleares. Ora, o cavaleiro é precisamente isto. Não é um guerreiro qualquer, porque o cavaleiro é um homem que se devota a uma disciplina. Habitualmente os guerreiros trabalham em bandos, em grupos, em ordens de cavalaria. E o cavaleiro do Graal, este tipo de cavaleiro é um cavaleiro errante, é um cavaleiro solitário, que segue uma autodisciplina de reagir a frio, tanto ao prazer como à dor, o que é compreensível, que num momento de guerra ser capaz de resistir à dor extrema, mas também é um homem que tem que ter qualificações para ser capaz de se entregar à imaginação. Porque o cavaleiro andante, o cavaleiro solitário, o cavaleiro errante, não anda pelas estradas das nossas cidades. O cavaleiro errante anda pela floresta. Ora, nas tradições céltico-germânicas, essa floresta tem a ver com a árvore, à volta do qual a deusa epifânica, a mulher epifânica, a dama, aparece para dar o graal, a água a beber ao cavaleiro. Isto quer dizer que entrar na floresta é entrar no corpo da mulher. De certa maneira, é entrar nessa dimensão feminina, é entrar num universo que está permanentemente em obscuridade, em lusco-fusco, porque as florestas da Europa da Idade Média eram verdadeiras noites dentro das florestas, que hoje já quase é impossível conhecer, a não ser no vosso Brasil, na floresta da Amazónia, julgo eu, e talvez na Floresta Negra, na Alemanha, talvez seja ainda possível reconstituir essa experiência do negro dentro da floresta, como se o negro dentro da floresta fosse, de facto, o sol negro que o cavaleiro procura, e onde encontra dentro desse sol negro florestal, vegetal, encontra também o verde vegetal que anuncia o elemento feminino, o elemento luciferino, porque Lúcifer está associado a Vênus. Mesmo na Bíblia está associado a Vênus e simultaneamente está associado à pedra esmeralda verde. Ora, o cavaleiro é um homem que é dado à imaginação sobrenatural, à imaginação anagógica, como se diz, essa imaginação que é capaz de nos elevar acima da fantasia, de contatar as forças e imagens invisíveis que estão por trás do mundo fenoménico desta realidade comezinha, desta prisão em que vivemos, como dizia Bernardo Soares, o heterónimo de Fernando Pessoa. E então, eu acho que essa autora que acabas de anunciar é de facto muito interessante, porque vem ao encontro da maneira como eu penso também ser o cavaleiro, um homem dotado de imaginação, de clarividência, sujeito a um processo de autodisciplina, em que é dominado, como todos os mágicos, desde que Eliphas Levi o disse, no Dogma e Ritual da Alta Magia, o verdadeiro mago é aquele que é senhor da sua vontade, ou melhor dizendo, em que o mago está sujeito ao senhor que tem a vontade, que é o daimon, que é o gênio dentro do homem. Não há nenhum mágico eficaz que possa existir somente per si, se não estiver em relação com o seu próprio gênio. E o Crowley teve muita consciência disso, e o Fernando Pessoa teve muita consciência disso. É libertando o gênio dos escombros da existência humana
que nós podemos, de facto, libertar essa verdadeira vontade de que fala o livro da lei. E a verdadeira vontade é o combustível que faz trabalhar a magia, que faz transformar os mundos visíveis e invisíveis. E eu concordo também, mais uma vez, com essa ideia de cavaleiro que me acabaste de falar. Muito bom. Eu também pensei aqui no Lumen Naturae, tão caro aos pintores renascentistas e posterior a eles, onde também uma visão pré-moderna, onde a cor, o preto e o branco coexistiam numa mesma matriz, ambos eram iluminação para eles, na forma como eles misturavam as tintas e aplicavam nas suas pinturas. Eu acho isso bastante alquímico. Eu acho que até é uma visão bastante perdida, esquecida, quando eu leio conteúdos modernos sobre alquimia, magia, bruxaria, feitiçaria. Sabes que na pintura do Renascimento, sobretudo na pintura veneziana, o preto que nós vemos na pintura não é o preto, é um azul escuro. É precisamente a maneira como as cores se combinam, que esse azul escuro parece com o negro. Eles nunca usavam o negro porque o negro sujava o resto das cores. E nenhum pintor a sério usa o preto. A não ser os pintores expressionistas que usam de jato o preto tirado do tubo porque querem criar um maior impacto visual nos autores. Ora, esse azul, que muitas das vezes quase chega ao azul violeta, volta de novo a fazer-me lembrar o sol negro, porque a representação do sol negro não deve ser em negro, mas em violeta. É aquilo que todos os estudiosos sobre a questão do sol negro falam. O sol negro não é negro, é um violeta escuro apenas. E pode ser representado, eventualmente, como vemos no Castelo Wewelsburg, pelo próprio verde esmeralda. Mas tem a ver com o violeta, os ultravioletas, que alguns consideram ser os raios do sol negro que passam através da porta do sol para a nossa realidade. Forte. Palavras fortes. Eu penso em Exódio, eu penso no seu contrapolo, eu penso em Êxodo, eu penso em Gamaliel, eu penso naquele lilás mais escuro, se eu comparo isso com a árvore da vida, eu penso naquele caminho mais para a carta da Lua, rumo a Vênus, do que propriamente ao caminho um pouco mais claro, rumo a Mercúrio. Gosto dessa visão do violeta, de uma cor mais escura. Gosto bastante. Mas veja, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade aqui para a gente falar. Falamos sobre o apreço à tradição heróica de cavalaria, a demanda do Graal, de Parzival, e, sem dúvida, encontramos na demanda do Graal, seja na francesa, seja na germânica, uma trilha e um roteiro de grande força para os mais aptos. E nesse roteiro, essas estações e instâncias que são visitadas por Parzival no seu desenvolvimento, temos uma Vamp. Eu sei que chamá-la de Vamp é um tanto quanto anacrônico, mas temos uma personagem, Parzival, que eu particularmente adoro, que é a Kundry, ou Kundry. Sim. É importante. Um Vamp muito especial. Vamos falar um pouco dela, nobre amigo. Na história do Graal existem duas Kundrys, ou Kundrys. Uma que é a do Parsifal de Wagner, onde a Kundry é de facto uma mulher vamp. A sua função é estar ao serviço do rei Klingsor e atrair os cavaleiros, atrair através do exercício da sedução da sua beleza. Mas o Parsifal é escrito pela mentalidade de um padre compositor, que é o Wagner. A Kundry, que existe em Ofran, no século XII, já há 700 anos antes, tem uma dupla faceta, que é a faceta da beleza e da frialdade extrema, em que ela aparece na corte do rei Artur sob uma forma bestializada, como se fosse uma megera, com formas animais no seu próprio corpo, completamente bestializada, aterrorizando os cavaleiros ao ver aquela figura. E depois, quando o Parzival consegue encontrar a entrada para o Castelo do Graal, para Monte Salvache,
ele volta à corte do rei Artur e encontra outra vez a Condry, precisamente como ela aparece na figura do Parsifal de Wagner, envolvida de uma beleza sublime. Esta ideia de mulher que circula entre a mais nojenta e obscena bestialidade e, simultaneamente, a mais sublime beleza faz parte da figura da dama. A dama é um bocado comparada àquela figura que aparece nos Upanishads da Índia, quando se refere àquilo que os Upanishads chamam a natureza universal. A natureza universal, a Prakriti, que é a representação feminina do polo feminino da criação, é representada sob a forma de Vidya Maya, que representa o elemento feminino que ilumina o ser humano, o transfigura, o conduz para uma dimensão sublime, e, por outro lado, há a Vidya Maya, que é precisamente a outra faceta, que é a senhora, tipo feiticeira, que cria ilusões, como nós encontramos nas histórias do rei Artur, em que aparece Morgana no meio da floresta a desviar os cavaleiros e criando-lhe ficções ilusórias para os desviar do castelo do Graal. Estas duas facetas entre a feiticeira, que aparece representado, por exemplo, na figura de Melusine, dos Condes de Lusignan, sob a forma de uma serpente, que é muito interessante. Ora, a serpente convoca também a ideia da serpente que aparece no paraíso, e há alguns autores que defendem que essa serpente não é Samael, não é Lúcifer, mas seria Sofia, a divindade gnóstica, que veio introduzir a possibilidade da mulher despertar. É curioso que a primeira iniciação da humanidade na história ocidental é precisamente a iniciação a uma mulher por um réptil, por uma mulher réptil, uma coisa aparentemente invulgar, nojenta. E antes de ser condenado por Yahvé, essa serpente caminhava como qualquer ser humano, o que representa que aquilo nada mais era como um disfarce de uma entidade humanoide. Alguns até dizem que eram os Anunnaki, aqueles que defendem as teorias dos astronautas. Mas a verdade, quer seja Lúcifer, Samael, quer seja a versão feminina de Sofia, ela aparece nas histórias do Graal, Condry, sob uma forma repugnante, sob uma forma que, se nós víssemos em qualquer lado da nossa vida cotidiana, nos aterrorizaria. E, portanto, ela tem esta dupla faceta. E isto é muito interessante, porque o Austin Osman Spare, no início do século XX, vai defender uma estética que é precisamente a estética da fealdade, baseado numa tradição que era a tradição do gótico nas iluminuras, onde a fealdade era elogiada, onde a fealdade era exaltada. E essa visão de que a fealdade é o outro lado da beleza, é o lado espiritual da beleza, e que nós já não temos olhos para ver através das formas visíveis, que a fealdade nada mais é que uma distorção da nossa percepção, porque, em essência, ela é a beleza. Nas histórias dos cavaleiros célticos, por exemplo, a fealdade, as mulheres feias, os cavaleiros, só os cavaleiros conseguem ver para além da percepção normal dos comuns seres humanos, é que resolvem casar com as mulheres feias. Porque eles sabem que, quando as deitarem na cama, elas transformam-se em mulheres belíssimas. E essa prova, não a prova de humildade, como quer fazer pensar a Igreja a todos nós, é uma prova de uma capacidade de ver para além dos códigos racionais e dos códigos de estética moralizante da época. Isso também portanto, como vês, a figura da Condry é a figura da Vamp, na representação do Wagner, é a representação de uma espécie de figura xamânica, porque ela lembra muito certas práticas xamânicas siberianas e algumas representações das máscaras que aparecem no dia de solstício, até em Portugal aparecem. E, simultaneamente, a ideia de que a mulher pode circular entre a bestialidade e a sublimidade, entre o céu e o inferno. Não é por acaso que alguns autores gnósticos defendiam que Lilith não era essa mulher pecadora, mas era uma espécie de anjo que fazia a ligação entre o inferno e o céu.
e essa ideia que se perdeu quase de todos aqueles autores que falam sobre Lilith, esquecem-se que ela é precisamente o intermediário gnóstico entre a dimensão ctónica do ser humano e a dimensão sublime uraniana do ser humano. Fascinante. Eu tive só uma queda aqui de sinal, mas a gente tá, eu reparei. Cara, fascinante essa parte Por da... isso, lembra-te que se encontrares uma mulher feia e repugnante, casa logo com ela, se possível, porque depois lá vai-se revelar uma mulher mais sublime. Eu pensei... para ti. Eu pensei, meu amigo, pensei em duas coisas aqui enquanto você falava. Eu me lembrei do pessoal, me lembrei do pessoal do Vamamarg. Não, isso faz muito tempo, alguns milhares de anos. Mas eu me lembro do Vamamarg, lá da Índia. Eles tinham uma perspectiva semelhante a essa, a história das lavadeiras e das damas pé de cabra, do medieval europeu também, não é? É engraçado o que tu dizes, porque eu fui membro de uma ordem, que era a Ordem dos Chapéus Vermelhos, que era do Tibete. Digamos, foi o meu primeiro grande encontro com a espiritualidade, foi através dos Chapéus Vermelhos. E havia no seio desse grupo dos Chapéus Vermelhos algumas comunidades na Índia que eram geridas por mulheres. E eu cheguei a ver fotografias que o meu mestre sacerdote tibetano me mostrou na altura. Eram mulheres horrivelmente feias. Parece que tinham sido escolhidas a dedo para representar a Shakti. E, na verdade, nas luminuras medievais do Vamamarga, a mulher por excelência é representada por Kali, uma mulher negríssima, com os dentes de fora como os vampiros, e com a carne nua, mas apodrecida, a dançar sobre os corpos inertes e provavelmente mortos dos seus discípulos. E é muito interessante, lembrei-me agora dessa questão do Vamamarga que falaste há pouco. Sim, essa imagem Kali dançando sobre o corpo de Shiva ou sobre o corpo dos discípulos é uma imagem extremamente evocativa. Me parece a natureza, a mãe natureza, ou então a natureza como uma besta fera, implacável, exato, como o tempo, como tudo aquilo que consome nossa carne, nossa vitalidade, e o quanto estamos muito mais próximos da morte do que exatamente da vida, enquanto desenvolvemos nossas vidas, algo bem saturnino, não é mesmo? Sim, nós passamos a vida inteira a fazer de conta que a morte não existe. Sim. E esta ideia... mas houve um movimento contrário, que foi o movimento dos decadentistas no século XIX, da literatura de Mary Shelley, sobre precisamente esse lado medonho da morte, e simultaneamente também a figura da representação do Conde Drácula, não é? Que é a ideia de que, para além da morte, pode continuar-se a viver numa existência eterna e imortalizada, e podemos continuar a viver através de uma substância que é o sangue, não é? Porque o sangue, na tradição esotérica, é o veículo de manutenção da vida no sistema orgânico. É, aliás disso, o veículo de manifestação da própria alma do ser humano. É curioso que na Idade Média aparece muita representação dos pactos com o demónio, os pactos com o diabo, em que a pessoa tinha que vender a alma. Ora, na altura, ninguém se preocupava com essa questão de vender a alma ou não vender a alma. Por quê? Os hereges diziam que o ser humano era constituído de corpo, alma e espírito. Ora, segundo eles, nomeadamente os cátros e os albigenses, o espírito permanecia eternamente no meio da existência divina. Era intocável. Nem o próprio diabo podia tocar na existência divina do espírito. E, ora, o espírito é a nossa essência. O corpo intermediário da alma é apenas um elemento acessório do espírito comunicar com o corpo. Portanto, eles estavam-se completamente nas tintas. Que vendessem a alma ao diabo no século XVIII, até o próprio Fausto, vende calmamente a alma ao diabo, porque ele sabe perfeitamente que o espírito está lá bem guardado no céu. E que isso é que é a essência do indivíduo. Mas, no século IX,
através de um concílio clerical, aboliu-se a alma como elemento intermediário e disseram que só existia o espírito e só existia o corpo. E para confundir ainda mais as coisas, criaram um novo vocabulário que deram ao espírito o nome da alma. Então eles diziam que só existe a alma e só existe o espírito. O elemento intermediário desaparece porque a Igreja quer introduzir os padres como os negociadores entre o mundo espiritual, representado pela alma, que antes era chamada de espírito, e o corpo humano. E quando a Igreja diz que eles vendem a alma ao diabo, quer dizer que vendem o espírito. Mas o espírito não se pode vender. Ele existe no seio eterno do divino. Isso é reconhecido por todos os teólogos medievais e é reconhecido por todos os hereges. Portanto, vamos vender a alma à vontade, a troco de um bom conhecimento, a troco de um bom negócio bem feito com o diabo, como fez o Fausto. Eu acho que isso vale a pena. Não se perde nada. Isso me lembra uma questão que eu vi, agora eu não me recordo a fonte, mas eu li uma certa vez que o medievo, as pessoas da Idade Média, basicamente tinham mais medo de vender a alma ou se meterem num casamento com uma mulher fiérica do que vender a alma para o diabo. Sim. Isso me traz a um dos nossos temas, a questão das mulheres fiéricas, o grau. Você pode falar algo a respeito também, amigo? Sim, eu posso falar. O tema da mulher fiérica é um tema muito interessante, porque ele foi recuperado no século XX com uma nova nomenclatura, que é a figura da mulher sereia, sobretudo através de Breton e de Aragon, e através das práticas de psicogeografia e de casos objetivos que foram desenvolvidos no seio do movimento surrealista. O Breton chegou a escrever um livro chamado O Arcano 17 sobre o encontro com estas figuras que na Idade Média se chamavam figuras fiéricas. O que é uma figura fiérica? Uma figura fiérica, uma mulher fiérica, é uma mulher que incorpora uma dimensão em si mesmo do sobrenatural. Porque na Idade Média, os gnósticos e os cavaleiros acreditavam que algumas mulheres, pela sua própria presença, apenas pela sua própria presença, eram capazes de despertar poderes sobrenaturais que podiam auxiliar o cavaleiro a, pura e simplesmente, encontrar-se mais rapidamente com o seu despertar e a possibilidade de desenvolver a imortalidade. Esta ideia de que as mulheres são portadoras de poderes sobrenaturais, de algumas mulheres, não todas, aquelas que conservam ainda em si mesmas a memória de uma dimensão fiérica, de uma dimensão sobrenatural na constituição anatómico-simbólica ou anatómico-suprassensível, hoje são muito raras, muito raras. Mesmo aquelas que se chamam sacerdotisas no Wicca, quando são encontradas nas sessões do Wicca, limita-se a ler num papel a história da lenda da deusa, e não tendo qualquer capacidade para encarnar sequer a dimensão fiérica, que o próprio Gardner parece ter relativa consciência sobre esse poder. Ora, o Breton encontrava-as na rua, e através de uma prática que eles chamavam os acasos objetivos. E o Novalis a encontrou através da figura de Sofia, por quem ficou apaixonado, uma menina de 14 anos, em que ele descreve-a como uma dimensão totalmente fiérica. O Lord Byron encontrou através da sua prima Luísa, que se fechou até numa noite de 24 para 25 de dezembro para invocar o diabo através de uma união tipo missa negra. A ideia da missa negra, da mulher que se deita nua no altar para, a partir dela, fazer essa invocação do demónio, deve-se ao facto dessa crença bem instaurada, instituída na memória popular, de que há determinadas mulheres que têm poderes sobrenaturais. E essa mulher fere, essa dama fere, é precisamente toda e qualquer mulher que tu encontrares que é capaz de mobilizar esses poderes sobrenaturais e, através desses poderes sobrenaturais, conduzir o homem ao encontro da sua própria contraparte espiritual feminina. De certa maneira, o feminino fiérico é o espelho do nosso feminino interior, do eterno feminino dentro de nós, isto é, do feminino que nos garante a eternidade e a imortalidade. Por isso é que ela aparece no Graal
nas histórias do Graal. É uma mulher que traz o Graal. Só o Robert de Boron é que apresenta a história do Graal com o rapaz trazendo nas mãos o Graal. E já quando os ermitas cistercienses começam a representar o Graal, metem-no nas mãos de um padre herético, é verdade, mas é um padre, que é o José de Arimateia. A mulher começa a ser expurgada da capacidade de trazer esses poderes sobrenaturais. Mas ele permanece nas camadas mais baixas e, simultaneamente, nas mentes mais instruídas da aristocracia. E retorna através, por exemplo, da figura da Joana d'Arc, através da figura da Condessa de Bathory, através da figura de Celiane, que está ligada à figura do Drácula. Enfim, aparecem algumas mulheres, aparece no século XIX, através de uma figura que é a Berthe, que está ao lado do Huysmans. É ela que lhe conta as histórias do que se passa nas missas negras em Paris. Ela vive, a Berthe, vive numa casa um bocado parecida com a minha, porque a minha parece a casa de um padre, cheia de crucifixos. Ela vive numa casa cheia de crucifixos e paramentos sacerdotais, mas para melhor poder fazer as missas negras como uma força de oposição contra aquilo que ela odiava. E, portanto, estas mulheres aparecem muitas das vezes ao longo de todos os séculos. E quando aparecem, mudam o universo. Há tempos atrás eu estava com um amigo meu e dizia que nos momentos de crise da história aparece sempre uma grande mulher. E é verdade que a história prova-nos isso. Que em certos momentos de ruptura, de clivagem histórica, de clivagem dos valores, de clivagem da sociedade, de súbito aparece uma mulher que tem um papel fiérico, não é? De reorganizar o imaginário da sociedade e reorganizar o processo de fuga desta sociedade medíocre em que todos vivemos para uma dimensão de realidade, que é aquela que nós queremos viver, que é o de uma felicidade eterna, que é a felicidade da imortalidade. Todo o processo mágico iniciático visa conquistar a imortalidade. Não visa fazer uma espécie de teatro de ficções, como acontece hoje. Não visa satisfazer o pequeno ego com visões e clarividências fantasiosas. Visa pura e simplesmente despertar um novo homem dentro deste homem falido de carne e osso e despertar um corpo novo, um pouco semelhante à figura do Drácula, um novo corpo, um corpo sútil, um corpo de glória, ou um corpo de sombra, como o corpo do Drácula, mas que no qual se possa viver eternamente a experiência da imortalidade. Esse é o objetivo extremo do processo iniciático. Sabe as palavras, nobre amigo, sabe as palavras, verdadeiramente uma aula, uma aula, uma fala. É uma provocação. Verdadeiramente potente. Uma provocação intelectual. Como? É uma provocação intelectual, uma provocação mental. Sim. No período que vivemos de decadência da maior parte das ordens que se auto-intitulam iniciáticas, sejam elas rosacrucianas, maçónicas, quase não há uma que se aproveite, organizam à sua volta milhões de medíocres a fazer de conta que são seres transformados e fazer de conta, ou melhor dizendo, a adiar eternamente a necessidade de se autotranscenderem, passarem para além daquilo que eles são, meramente humanos, meramente pequenos humanos que existem na pequena existência da vida moderna. Enquanto isso acontecer, eu preciso constantemente de vociferar contra o status quo do mundo iniciático de hoje. Sem dúvida. Na verdade, as pessoas fogem de admitir que elas são a própria angústia. Elas sempre acham que a angústia está no outro, está em um terceiro, está em Deus, está no diabo, está nos deuses, nas deusas, mas nunca está neles. Eles são a insuficiência, o ressentimento é sempre com alguém. É uma coisa relacional. Tem que estar em terceiro, não está em si. Eles fogem disso, eles correm disso. Quando eles não estão prontos, preparados, estão bem longe de uma habilidade maior, não é mesmo? Sim, concordo plenamente. A gente experimenta, a gente testemunha isso nas redes sociais, em muitos contextos, em muitos cenários espiritualistas diversos, desde alguns como
no catolicismo, como em outras ordens iniciáticas, em outros movimentos, na A verdade é que as ordens as iniciáticas novas espiritualidades. igrejas, mesmo ordens que à primeira vista nunca se instituiriam em igrejas, como por exemplo muitas das ordens que asseguram a tradição polémica, que tanto se assemelham a meras igrejas, a meros subservientes, a meros lambedores de pés dos ditos e pretensos mestres. Enquanto houver esta mentalidade de igreja, não há verdadeiramente processo iniciático. O processo iniciático é um processo de oposição e despertar. A primeira oposição é feita contra nós mesmos e contra a sociedade que existe dentro de nós. É contra o humano, demasiado humano, como dizia o Nietzsche. O Nietzsche dizia que havia três tipos de homens. O homem comum, que era o camelo. O homem que era a seguir, que era o leão, que era capaz de existir e ver acima da maioria dos seres humanos. Aquilo que os gnósticos chamavam de psíquicos, que eram receptivos às experiências espirituais. E depois havia o terceiro, que era o ser completo, que era a criança. Não é por acaso que o Crowley foi buscar a imagem da criança na tradição polémica. A criança é a criança de que fala o Nietzsche. É a criança que, na completa inocência, não precisa de nada para se justificar, na consciência da sua eterna imortalidade, da sua eterna sensorialidade. E é a criança dourada, eu não sei falar em francês, que as pessoas buscavam o despertar quando jogavam o jogo de Eloyer, o jogo da Gansa, ou as instâncias presentes na alquimia, no processo alquímico. Exato, também. Era despertar essa consciência, e, se eu não me engano, era na Renascença que o próprio Lúcifer era retratado como uma criança, muitas vezes. Sim, o Lúcifer era retratado muitas vezes como uma criança, precisamente. Aliás, há uma organização na Idade Média, no século XIV, que era a organização do Livre Espírito, os Irmãos do Livre Espírito, em que aparecia Cristo e aparecia Lúcifer. E Lúcifer aparecia-lhes sob a forma de uma criança, o que é muito interessante. E que eram heréticos antinómicos, que consideravam que o sacramento por excelência era a comunhão sexual de todos os membros. Isto, claro que revoltava completamente a Igreja, e foram perseguidos durante vários anos. Inclusivamente, julga-se que eles conseguiram resistir escondidos até meados do século XVII. É muito interessante essa representação de Lúcifer como uma criança, porque uma criança contém dentro de si a sensorialidade, o pensar, que nós estamos habituados a pensar de forma dialética, de forma pura e simplesmente cerebral. Na sua essência, a palavra pensar vem de supesar. O que é supesar? É pesar com as mãos. Eu antigamente, quando ia com a minha mãe à Feira de Espinho, que é aqui próximo, eu ia à feira e as senhoras analfabetas que vendiam melões não tinham balanças para pesar. Então pegavam um melão numa mão e um melão noutra mão. E diziam, olha, este melão pesa 600 gramas e este pesa 1 quilo. E eu comprava um deles e chegava a casa e punha na balança e confirmava exatamente aquilo que as mãos da senhora me dizia, que esse peso sentido era o mesmo que o peso mecânico comprovado da balança. E esta ideia de que o pensar emerge do sentir é uma coisa que tem muito a ver com o Fernando Pessoa, porque o mestre do Fernando Pessoa, segundo ele diz, é o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro defende o sensacionismo. A ideia que é necessário, de novo, revitalizar o sentir. É através do sentir, como uma criança, que nós podemos, de facto, conhecer o universo. É sentindo, sentir viver. E o pensar eclode desse sentir vivo. Hoje, nós já não conseguimos pegar em 2 melões e dizer qual é o peso deles. Já não conseguimos sentir como as pessoas antigamente sentiam, porque abdicámos do sentir para o pensar dialético, o pensar cerebral, o pensar discursivo, lógico-matemático, lógico-abstrato, e deixámos de sentir. E, portanto, nós hoje parecemos mais a uns autómatos mecanizados
que pensam do que a seres humanos que sentem. Sem dúvida, eu daqui lembro também do Peter Lamborn Wilson, o Hacking Bay. Ele Sim, tem sim, sim. uma das obras dele, ele comenta muito sobre os processos de raciocínio, de interação com a realidade que demandava alguém, um caçador, para disparar sua flecha no meio de uma floresta escura e acertar a sua presa e trazer a comida para sua aldeia, para os seus nômades, para o pessoal que estava com ele. E era uma infinidade de fórmulas matemáticas que talvez ele nem concebesse. Ele tinha só a sensorialidade dele, o foco e a Exato, exato. necessidade que ele tinha que aplacar. E eu acho isso muito dentro, muito fascinante também no que a gente conversa. É uma ideia de homem que nós perdemos. É um conceito de homem, ou melhor dizendo, é um modelo de vivência humana que nós perdemos já quase totalmente. E não sei se alguma vez voltaremos a reaver. A não ser que exista uma bomba nuclear que acabe com o nosso pequeno universo e nós tenhamos que voltar à Idade da Pedra. Se voltarmos à Idade da Pedra, mais tarde ou mais cedo, voltaremos a sentir aquilo que nós somos, animais. O Diabo, num livro do Fernando Pessoa chamado A Hora do Diabo, diz uma coisa muito simples. Os homens são animais. Mas a única diferença dos homens e dos animais é que eles têm a capacidade de pensar que são humanos. Mas são animais. Isso é muito engraçado. Muito antes do Anton Lavey dizer algo de segunda mão, tentar dizer algo parecido. Mas mais belo, Austin Osman Spare dizendo isso e de uma maneira mais evocativa, mais forte. Fascinante. Nobre amigo, a gente passou até um pouquinho aqui do tempo planejado para a nossa entrevista, mas... Já ultrapassamos o tempo, foi? Já ultrapassamos, mas eu não vou te deixar embora sem te perguntar uma última coisa. Na verdade, é um pedido, que é um tema que a gente tinha conversado nos bastidores para você trazer aqui para a gente. E, assim, então a gente vai usar ele aqui nessa nossa despedida, mas eu já adianto que eu quero você de volta aqui mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos que a gente tem muito apreço, a gente aprecia em comum, mas eu não posso deixar você ir embora sem falar um pouquinho sobre a questão dos trovadores, Fausto, Mefistófeles e Odin, como o homem negro do Sabá das Bruxas, e um pouco talvez de um dandismo no universo mágico luciferino. Sim, a questão do Mefistófeles, ou Mefistófeles, ou Mefistófilos, é um dos temas que mais me fascinou ao longo da vida. Primeiro porque o meu pai era colecionador de arte antiga e tinha adquirido, no tempo da minha infância, uma representação de Mefistófeles. Muito interessante, uma estátua de gesso enormíssima que estava sempre à entrada do meu quarto. Ora, a partir de um certo momento, eu comecei a ter sonhos com Mefistófeles. O Mefistófeles aparecia-me no quarto, aterrorizava-me. Eu ficava aterrorizado com a visão do Mefistófeles, um homem todo negro, e saltava da cama e ia a correr para o quarto do meu pai e da minha mãe a gritar: eu vi o diabo, eu vi o diabo. Portanto, essa figura é recorrente no período da minha infância. E claro, a figura do Fausto, que não se importa de vender a alma, que vale tudo, é um pouco como o Odin, para conquistar o seu objetivo fundamental, que é o conhecimento, não tem qualquer espécie de problema de transgredir as leis e transgredir as leis de Deus ou as leis dos homens, as leis do universo, porque tudo vale para adquirir conhecimento. E o Fausto vive numa sociedade profundamente religiosa. Para quem vender a alma é condenar-se ao inferno, condenar-se à extinção. E ele não se importa absolutamente nada disso. O Mefistófeles é o homem de negro. O homem de negro começa a aparecer no século XVI e XVII nas práticas de bruxaria tradicional pré-moderna, aquilo que se chama a bruxaria pré-moderna, que não tem nada a ver com essa bruxaria cor-de-rosa que nós chamamos hoje Wicca. A bruxaria pré-moderna é baseada em experiências de
evidência direta das divindades no plano da nossa existência natural. Ora, aparece constantemente para iniciar essas mulheres um homem a quem elas chamam o homem de negro. Eu penso que esse homem de negro, que aparece às mulheres no século XV, XVI e XVII, nada mais é do que uma relembrança da figura de Odin sob a forma do cavaleiro, sob a forma do homem errante e encapuçado, e que aparece também representado nas cavalgadas selvagens. Essa ideia do homem de negro é depois do século XVII, possivelmente sob a influência da maçonaria, dos ritos da maçonaria, é transferida para a figura de Caim. E essa figura de Caim como homem de negro consegue sobreviver até ao fim do século XX através da tentativa de reconstituição dessa bruxaria pré-moderna na figura de Andrew Chamberlain. Andrew Chamberlain continua a fazer um culto e a convidar todos os seus iniciados a fazer um culto a Caim, que mata Abel, a convidar cada um a assassinar o seu próprio ego, que é muito interessante. Vender a alma é, uma certa maneira, assassinar o eu, assassinar aquilo que eles julgam ser a nossa essência individual, aquilo que nos individualiza, aquilo que nos dá a ilusão de autonomia e de separatividade de tudo o resto. Ora, esta figura de negro que, como eu disse, relembra a figura de Odin, aparece no contexto de uma nova tradição, que é a tradição faustiana. Lembremos que o Fausto era um nome que se dava a um herege gnóstico do início da era cristã, que era aquela figura que luta com São Pedro, e que é já nem me recordo o nome, é a figura de um herege que tem uma mulher que representa Hecate, a lua, e essa figura do herege retorna nos fins do século XVIII, é retomada pelo Goethe, e antes dele, já no fim do século XVII, pelo Marlowe. Os trovadores que aparecem no século XIV, XV e XVI, no século XIV, melhor dizendo, XV e XVI, não, peço desculpa, não falam dessa figura. Os trovadores, de certa maneira, que falam dessa figura, já não são trovadores, são poetas, são prosadores, são literatos, que bebem na tradição folclórica que está associada à figura do Fausto. E essa figura do Fausto é a figura que quer ultrapassar-se para além de si mesmo. Está-se nas tintas para o custo que isso representa. Porque se ele consegue ultrapassar-se para além de si mesmo, ele torna-se algo mais do que o ser humano. E isso vale a pena todos os sacrifícios. Não sei se respondi completamente à tua pergunta, porque há alguma coisa que me falta responder, que agora não me estou a recordar. Não, meu nobre amigo, você respondeu sim. Claro, eu ficaria aqui com você mais 2 horas, a gente passaria aqui tranquilamente mais 2 ou mais horas, continuando nessa nossa conversa, mas eu já sei que em Portugal a noite já é um pouco mais avançada, mas eu quero te dizer, Gilberto, que eu adorei essa conversa da gente, essa nossa entrevista, foi sensacional, você provocou, eu tenho certeza que você provocou, e com muita aptidão, com muita habilidade, você tocou em diversos pontos da magia, do ocultismo, de outros nomes que podem ser dados a esses temas que a gente infelizmente estava pano para mangas, isto é, a gente podia estar aqui toda a noite a conversar e chegaríamos ao fim com a sensação que ainda falta qualquer coisa para continuar. E esta ideia de que a espiritualidade e a sabedoria tradicional é uma coisa que é inesgotável. A gente poderia passar aqui o resto da nossa vida sentados diante um do outro, a conversar, em que a gente morreria de velhos, de barbas brancas, e continuaríamos a dizer, ainda falta qualquer coisa que ainda precisávamos de falar. Sem dúvida, eu tenho certeza desse ponto. Eu quero aproveitar, fica aqui mais um pouquinho, eu quero aproveitar e agradecer para as pessoas que estão nos acompanhando nessa live.
Geralmente a gente tem sempre as pessoas, são poucas as pessoas que vêm na hora da live, porque aqui no Brasil, a hora que eles estão voltando para casa, correndo atrás da janta, esse tipo de coisa, mas depois eles assistem as reprises e assistem o vídeo aqui no Twitch, depois no YouTube, mais alguns dias. Mas eu quero agradecer ao meu nobre irmão André Balparda, que estava aqui com a gente no começo. Quero agradecer a Azê Natália, o Railton Gottic, a minha amada Chendra Sarrasra, que está vendo a gente agora aí pelo celular dela ali no outro cômodo, e também a todos vocês que estão aqui com a gente nesse momento. Gilberto, quero te agradecer. Já lhe adianto que eu vou falar mais vezes aqui. É muito divertido estar a conversar, ainda por cima, separados por uma extensão quase infinita de água, e não deixa de ser divertido esta posição em que estamos nos lados opostos do cosmos. Sim. nos polos infinitos do cosmos. E, no entanto, conseguimos comunicar e atravessar a distância infinita que está entre nós. E por isso foi muito divertido falar contigo, conversar contigo sobre estes temas polémicos do esoterismo, da tradição, etc. Puxa, eu lhe agradeço. Não falámos do Dandy, era uma pergunta que tinhas feito. Pronto, ficará para a próxima. Falaremos do Dandy e da tradição luciférica do século XIX ligada ao dandismo. Olha, eu tenho um amigo que está aqui online, que é o Rael Nightside, lá do Rio de Janeiro, que agora que ele ouviu que a gente vai falar desse assunto aqui no nosso próximo encontro, eu sei que ele já está radiante lá na casa dele, já vai me mandar umas 10 mensagens perguntando quando é o nosso próximo encontro. Então, calma, Rael, logo a gente anuncia. Sim. Claro que será, quando quiseres. Esse vai ser um tema, a gente vai abrir nosso próximo encontro falando disso, Gilberto. Sim, quando quiseres. Tá bom? Então, Gilberto, mais uma vez, gratidão pela sua presença, gratidão, meus nobres amigos, amigas. Um abraço para ti e para a tua equipe e até um dia destes outra vez. Então, eu disse, Gilberto, antes da gente finalizar aqui, como nossa audiência faz para encontrar o Gilberto, os seus livros, você tem um link nas redes sociais? Apenas é possível pela editora Zéfiro. Apenas é possível. Neste momento só tenho um livro publicado no Brasil, que é o livro do Wicca. O meu livro do Wicca já foi transcendido por muitas outras obras de temas que para mim são mais interessantes, porque o Wicca foi parte de uma história que já culminou e já desapareceu da minha vida espiritual. Há sempre vias novas a explorar. O universo do espírito é tão grande, que se eu tivesse 1 milhão de anos, continuaria ainda com pesquisas novas sobre este domínio. Portanto, só mesmo através da editora Zéfiro é possível encontrar a maior parte dos livros. Por enquanto, a não ser que apareça uma editora no Brasil que esteja interessada em publicá-los. Gostaria, de facto, que um livro que é o Arcano Luciferino em Fernando Pessoa fosse um dia publicado no Brasil, porque existe no Brasil uma grande tradição pessoana e que infelizmente só pode adquirir este livro através de uma importação que fica sempre muito caro de Portugal. Uhum. Olha, eu sei que eu tenho alguns amigos aqui das editoras que assistem nossas lives, assistem nossos vídeos. Então, olha, o recado está dado. Agora é com vocês. E eu assino embaixo. Eu conheço o trabalho do Gilberto e vocês estão perdendo tempo em não publicarem esses livros aqui no Brasil. Gilberto, mais uma vez, gratidão. A gente finaliza por aqui esse encontro. Contigo e a tua equipe. Até a próxima. Então, meus nobres amigos e amigas, gratidão pela audiência, pela presença aqui hoje. Então, até lá e até lá.
você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.